Oiê! Bora para o nosso Direto à Fonte de hoje? Olha só, antes de falar sobre esse assunto, eu preciso relembrar a vocês da área trabalhista, você que do departamento pessoal, sobre a Lei 14.611, lá de julho de 2023. Aquela lei que trazia para a gente sobre a igualdade salarial e os critérios remuneratórios entre homens e mulheres. Aquela lei que trouxe para a gente que não se deve ter diferenças de salários entre homens e mulheres que fazem a mesma função, que exercem as mesmas atividades. E nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o Decreto 11.795, divulgado agora em novembro, como também vamos falar da Portaria 3.714, essa portaria que veio regulamentar o decreto, esse Decreto 11.795. Mas, enfim, o que essas duas normativas veio trazer para a gente? Primeiro, veio, de fato, estabelecer as regras, trazer a regulamentação da nossa lei de igualdade salarial, aquela lei que trazia, né, sobre a igualdade entre homens e mulheres, quando não podem ter remunerações distintas se exercem a mesma atividade, se exercem a mesma função. Nossa Lei 14.611. Mas vamos relembrar sobre a Lei 14.611? E essa lei de transparência salarial, ela trazia para a gente que aquelas empresas que possuem 100 ou mais empregados precisariam colocar em seus portais internos, né, divulgar no âmbito interno das empresas, como também prestar informações ao Ministério do Trabalho e Emprego, dados anonimizados, ou seja, não poderiam, né, citar nomes, mas trazer dados necessários e importantes para que o governo pudesse ter ali informações que traria ali uma comparação objetiva entre salários, remunerações, proporções de cargos em direção, gerência, chefia. Então, essa lei trazia para a gente. E trazia também sobre a questão de discriminação de raça, sexo, etnia. Nada disso poderia acontecer no âmbito das empresas. E o Decreto 11.795 veio regulamentar essa legislação. Ele trouxe todos os pontos trazidos já pela legislação, reforçando e enfatizando que as empresas que têm 100 ou mais empregados deverão apresentar um relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios e que o Ministério do Trabalho e Emprego traria e ia estabelecer informações que deverão constar nesse relatório. Foi então que entrou a portaria 3.714, que trouxe tudo isso para a gente. Então, essa portaria 3.714 regulamentou tanto a lei, tanto essa portaria, e trouxe para a gente de maneira clara o que será necessário que essas empresas que têm 100 ou mais empregados precisam enviar para o governo. Primeiro ponto, a portaria diz para a gente que esse relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios será elaborado pelo Ministério do Trabalho e Emprego com base nas informações que nós transmitimos ao E-Social. Meu povo, é isso mesmo, E-Social vai alimentar essas informações que o Ministério do Trabalho e Emprego precisa quanto a este relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios. E, além disso, as empresas, elas também terão que prestar informações objetivas, conforme determinado por essa própria portaria, através do portal Emprega Brasil. Então, dentro do Gov.br, nós teremos um lugar específico que nós chamamos de Portal Emprega Brasil, onde as empresas irão inserir os dados complementares a esses já que transmitimos pelo E-Social, que o Ministério do Trabalho tem já posse, e nós iremos somente complementar com essas informações através do Portal Emprega Brasil. Mas vamos separar. Quais são os dados que o E-Social vai carregar de informações ao Ministério do Trabalho e Emprego? Dados cadastrais do empregador, o número total de trabalhadores empregados da empresa por estabelecimento. Lá terá também, o Ministério do Trabalho também já tem posse de informações pelo E-Social de empregados separados por sexo, por raça, por etnia. Por quê? Porque nós transmitimos isso pelo E-Social, né? Assim que a gente faz o nosso evento de admissão, nós fazemos essas informações, como também o salário contratual e o valor da sua remuneração mensal. E também, pelo E-Social, o governo consegue pegar o último item necessário para esse relatório, que são os cargos e as ocupações do empregador, contidas ali que nós informamos através do nosso CBO. Então, de posse desses dados, ele já tem um montante de informações necessárias que eles precisam ali para poder ter esse relatório. E o que as empresas vão precisar de fazer de informação?
Vamos lá. Pelo portal Emprega Brasil, as empresas vão ter que transmitir informações de existência ou inexistência de um quadro de carreira, de plano de cargos e salários dentro das suas, né, do âmbito aí da empresa, os critérios remuneratórios para acesso e progressão, ascensão dos empregados, existência de incentivo de contratação de mulheres, ou seja, se as empresas, né, têm incentivo à contratação de mulheres. Também nós iremos transmitir pelo portal Emprega Brasil identificação de critérios adotados pelo empregador. Se nós, como empregadores, né, nós estamos promovendo cargos de chefia e gerência e direção também às mulheres, nós também iremos transmitir. Existe dentro das nossas empresas iniciativas ou programas que apoiem o compartilhamento das obrigações familiares, enfim, além de todos esses dados, tantos que transmitimos pelo E-Social, tantos que transmitimos pelo portal Emprega Brasil, também é necessário as empresas ficar atentos quanto à questão se está tudo certinho. Salário contratual, o 13º salário, gratificações, comissões, porque quando fala de salário contratual, também é necessário nós lembrarmos que junto a essa remuneração mensal, nós também temos os pagamentos, né, que compõem a remuneração, como comissões, horas extras, e quando temos as nossas rescisões. Será que está sendo pago corretamente? Aviso prévio trabalhado, o descanso semanal remunerado, as gorjetas, as horas extras, os adicionais noturnos de insalubridade, penosidade, periculosidade. Isso tudo, além das demais parcelas que nós pagamos aos nossos empregados, que estão descritas nas nossas convenções coletivas, tem que estar tudo certinho, né? Tudo que compõe a remuneração do trabalhador, o E-Social vai conseguir fazer essa transmissão. O E-Social, através do E-Social, nós conseguimos fazer essa transmissão que dará base para o Ministério do Trabalho e Emprego sustentar essa legislação, essa Lei 14.611, que equipara, né, que traz para a gente a igualdade salarial. E as empresas, por sua vez, terão que publicar esse relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios dentro dos seus meios, né, dentro dos seus sítios eletrônicos, das suas redes sociais, né, ou instrumentos similares, em local que seja visível para que seus empregados, os seus trabalhadores consigam ter acesso. Esse é um ponto que a portaria deixou claro para a gente. Olha, ok, eu já entendi sobre esses dados. Uns serão buscados pelo social, outras empresas irão levar essa informação. Mas quando? Quando que as empresas têm que fazer essa informação para o governo? Né? Quando que nós vamos ter que abastecer esse portal do Emprega Brasil? Então, atenção, vocês, empresas que possuem de 100 ou mais empregados, pois as informações complementares serão prestadas por vocês, empregadores, nesta ferramenta disponibilizada pelo portal Emprega Brasil, nos meses fevereiro e agosto de cada ano. E nós vamos levar informações atualizadas do primeiro e segundo semestre, porque é de obrigação da empresa, está na legislação que elas deverão prestar essas informações, que é quando as mesmas deverão estar atualizadas e inseridas aí dentro desse programa Emprega Brasil. E aí, pessoal, caso seja verificada desigualdade salarial e desses critérios de remuneração, os empregadores serão notificados pela Auditoria Fiscal do Trabalho e esses empregadores vão ter que elaborar um plano de ação com um prazo de 90 dias para que possa mitigar, ou seja, acabar com essa desigualdade salarial de critérios remuneratórios entre mulheres e homens dentro das empresas. E tem mais, essa notificação, ela estará dentro do nosso DET, que, para quem ainda não sabe, é o Domicílio Eletrônico Trabalhista. É igual um portal ECAC, só que será um portal, né, do Ministério do Trabalho e Emprego de comunicação com os empregadores. Assim como a gente tem o ECAC, que traz as informações referentes à Receita Federal do Brasil, nós teremos também o DET, que é o portal de notificações, de informações do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, ali será recebidas essas informações, tá? Essas notificações, caso sejam constatado dentro das empresas essa desigualdade salarial entre homens e mulheres. E esse plano de ação, ele além de ser elaborado, ele também tem que ser armazenado em meio digital, com certificado digital, que nós já estamos acostumados aí. E, além de estar elaborado, né, e armazenado por meio digital, ele também deverá ser entregue à entidade sindical representativa da categoria profissional. Ou seja, nós temos que entregar também ao sindicato, caso seja constatado essa desigualdade salarial. O plano de ação, onde que nós vamos acabar de uma vez por todas as empresas com elaborar esse plano de ação, que vai deixar claro que ela não quer ter ali no seu dia a dia essa desigualdade salarial que foi constatada aí por meio dessa, né, dessa elaboração
por meio dessa captação de dados, dessas informações que foram inseridas. E aí, gente, esse plano de ação, ele tem vários pontos, tá? Que deverão ser levantados dentro das empresas. Várias medidas que deverão ser adotadas dentro das empresas. Metas, prazos, né? Mecanismo para que mude esses resultados, as medidas que vão ser adotadas para que acabe de uma vez por todas essa desigualdade salarial, um planejamento anual, né? Com um cronograma de execução desse plano de ação. E ele deve envolver, tá? Capacitação dos gestores, lideranças e seus empregados, promoção de diversidade, inclusão no ambiente de trabalho, capacitação e formação de mulheres para o ingresso, tá? E permanência e ascensão profissional dentro das empresas, tá? Para que elas possam ali estar de igualdade com os homens. Então, você que tem aí empresas de 100 ou mais empregados, eu aconselho e muito vocês lerem tanto a Lei 14.611, tanto o Decreto 11.795 e a Portaria 3.714, que trouxe toda essa elaboração, como que vai funcionar, né? Tudo trazido pela legislação e pelo decreto. E um ponto de extrema importância para a gente finalizar esse vídeo. Se caso a empresa for, né, fiscalizada, for constatado e ela não fizer esse plano de ação, se ela de fato não acabar com essa distinção, com essa desigualdade salarial no dia a dia dentro dessas empresas, a multa pode ser de 3% sobre a folha de salários do empregador, com limite de 100 salários mínimos. Meu povo, a multa é pesada, então você que tem 100 ou mais empregados dentro das empresas de vocês, fiquem atentos. Fevereiro e agosto são meses cruciais para vocês aí, para inserirem, né, para poder mandar essas informações dentro da plataforma, tanto interna das empresas, como também dentro do nosso portal Emprega Brasil. Fico por aqui com essa super novidade que tem que ser estudada, que vocês precisam aprofundar o conhecimento de vocês e nos vemos daqui 15 dias no nosso Direto à Fonte. Tchau, tchau!